Olá, então vamos aqui para mais uma aula. Então vamos falando aqui sobre prismas e também sobre planificação de poliedros. Claro, não necessariamente nesta ordem, né? Então nós vamos falando aqui sobre a planificação da superfície de um poliedro. A superfície de um poliedro, lembrando, ela é formada por superfícies poligonais planas e pode ser projetada sobre um plano de tal modo que cada uma das faces do poliedro tenha pelo menos um lado em comum com outra face. Obtemos assim uma figura plana que costuma ser chamada de molde do poliedro, planificação da superfície do poliedro ou simplesmente planificação do poliedro. As faces de um poliedro podem ser arranjadas de vários modos, desde que cada face esteja ligada à outra por pelo menos um de seus lados. Por exemplo, o que nós temos? Nós temos este poliedro, que você observa que nós temos 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Que ele pode ser arranjado desta maneira, como vocês podem observar, ou ele pode ser arranjado de uma outra maneira. No segundo exemplo, desenhar duas planificações diferentes para um tetraedro regular. Um tetraedro regular nada mais é do que esta figura, que é uma pirâmide de base triangular. Então, nós temos esta forma de planificação. Você observa que nós vamos ter 4 faces triangulares, né? E nós temos esta outra forma de desenhar a planificação da superfície de um tetraedro regular. No nosso exemplo 3, na planificação da superfície de um cubo foi assinalado um ponto A, então nós vamos marcar nessa planificação o ponto que coincidirá com A depois de o cubo ser montado. Aí a pergunta, né? Qual vai ser a opção? Opção 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Qual vai ser dessas opções? E a resposta que nós temos é a opção número 1. Após o cubo ser montado, o ponto A coincidirá com este ponto vermelho aqui. Bom, agora nós vamos falar dos prismas. Bom, vamos considerar dois pontos paralelos, a alfa e beta, né, que são dois planos, plano alfa e plano beta. Uma região poligonal contida em alfa e uma reta R que intercepta os planos alfa e beta. Chama-se prisma o poliedro formado por todos os segmentos de reta paralelos a R, que uma de suas extremidades é o ponto da região P e a outra extremidade é outro ponto do plano beta. Exemplos disso. Bom, nós temos aqui este prisma, né, que você observa que nós temos duas bases. Esta base que nós temos aqui, a base hexagonal, e a base logo abaixo que nós temos aqui também. E percebe que as faces laterais são formadas por retângulos. Um outro exemplo disso, nós temos esse prisma triangular. Por que eu digo triangular? Porque aqui nós temos a base, né, que forma um triângulo, duas bases, né? E nós temos as suas laterais que são formadas também por retângulos. E nós temos na letra C um outro prisma, um prisma de base pentagonal. Nós temos dois pentágonos, né, na base superior e inferior, e as laterais são formadas por retângulos. Agora nós vamos aqui falar sobre os elementos de um prisma. Considerando o prisma ao lado, nós temos, né, as bases, né, que são as regiões poligonais, que vocês já viram, né, que é P e P', ou seja, essas aqui são as bases, ó. Nós temos as faces laterais, como você pode observar. Nós temos as arestas das bases, a aresta da base, né?
E nós temos as arestas laterais, que são essas linhas das laterais. E nós temos também a altura do prisma. Na classificação dos prismas, bom, primeiro critério de classificação de um prisma, considerando a inclinação da reta R em relação aos planos alfa e beta que contém as bases. Bom, se a reta R for perpendicular aos planos, então nós dizemos o quê? Que o prisma ele é reto, como neste exemplo que nós temos aqui. Nós temos um prisma reto. Bom, se a reta R não é perpendicular aos planos alfa e beta, então nós temos um prisma oblíquo. Como neste outro exemplo, nós percebemos que as retas são inclinadas, né? Então nós temos um prisma oblíquo. Ainda na classificação dos prismas, nós vamos para o segundo critério, em que consideramos o polígono que determina as bases. Se o polígono é um triângulo, então nós temos um prisma triangular, né, que nós temos aqui. Se ele for um quadrilátero, nós temos um prisma quadrangular. E se for um pentágono, nós temos um prisma pentagonal e assim por diante. Se for um hexágono, né, é um prisma hexagonal. Se a base tiver 8 lados, vai ser um prisma octagonal. Se o prisma tiver 10 lados, será um prisma decagonal. Um prisma regular. Bom, um prisma regular é se e somente se ele for reto e suas bases são poligonais regulares. Exemplos disso? Pronto, nós temos este prisma regular, pois ele é reto e as suas bases são quadradas. Nós vamos falando sobre as bases, ó, que em cima e embaixo elas são quadradas. Aqui nós temos que é um prisma não regular, pois as suas bases não são polígonos regulares. Percebam que aqui nós temos um problema, né? Ele é um pentágono, sim, mas não é um pentágono regular. Vamos falar sobre um tipo especial, que é o paralelepípedo, né? Dentre os prismas quadrangulares, aqueles que têm bases em forma de paralelogramos são chamados de paralelepípedos. Né, você já deve ter visto isso muito, né, em algumas ruas, né, pavimentadas com esse tipo de pedra, né, um pavimento. Esses prismas podem ser retos ou oblíquos. Um exemplo disso, aqui nós temos um paralelepípedo oblíquo. Né, percebe que nós temos aqui as arestas inclinadas, né? E aqui nós temos um paralelepípedo reto retângulo ou simplesmente um bloco retangular. E aqui nós temos um cubo que também se encaixa na classificação de paralelepípedo, pois como você percebe, ele tem a base quadrangular e os lados, as laterais são retângulos, né? Lembrando que todo quadrado ele é um retângulo. Ok, confere, né? E também nós temos aqui as arestas retas. Medida da diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Bom, a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo é todo o segmento cujas extremidades são vértices desse paralelepípedo que não pertencem à mesma face. Pronto. Aqui nós temos um paralelepípedo e nós temos a diagonal que é formada aqui, ó, de B até D'. Percebe que o vértice B, ele pertence a essa face aqui de baixo, e a face D' pertence a essa face aqui em cima. Então eles não pertencem à mesma face, e esse vértice liga essas duas faces. Então nós temos uma diagonal dentro de um paralelepípedo. E a fórmula para calcular ela é semelhante àquela do teorema de Pitágoras, né? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado.
E como exemplo aqui ainda, nós temos o cubo, né? Na diagonal de um cubo, que nós temos todas as arestas iguais, né? Nesse caso, a diagonal dele vai ser a aresta multiplicado pela raiz quadrada de 3. Aí vamos aqui um rápido exemplo. Calcule a medida da diagonal do paralelepípedo ao lado. Tá, aí nós temos um paralelepípedo e que nós temos aqui as suas medidas, vamos dizer assim, as suas dimensões, né? Que é o que? 5, 4, 3. E como a gente sabe, né? Que a diagonal é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E substituindo então a, b e c, respectivamente, por 3, 4 e 5, então nós temos aí que d é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Nós temos aqui que vai ser igual a raiz quadrada de 50. E nós temos aqui que vai ser igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Como a gente sabe, quem está ao quadrado sai da raiz. Então, a raiz, então nesse caso, a diagonal deste paralelepípedo vai ser 5 raiz quadrada de 2, né? Então, logo a diagonal mede 5 raiz quadrada de 2 centímetros. Ok, então a nossa aula sobre prismas, né? E as planificações de poliedros era só isso. Então, muitíssimo obrigado aí a você pela sua atenção.